Por Dentro da Política, conversa com o deputado Vitor Sapienza, do PPS. Sempre um prazer recebê-lo em nosso estúdio da TV Assembleia, deputado. O prazer é meu participar dos programas, principalmente quando eu sou obrigado a desenvolver um raciocínio um pouco mais profundo face às perguntas inteligentes que meu amigo Jorge costuma me fazer. Em alguns momentos até, Jorge, se me obriga a refletir para não falar bobagem, porque o alcance das suas perguntas são sempre objetivas e inteligentes. Estava com saudade de participar de programa seu. Sempre bem-vindo, deputado, mas o assunto educação pública e de qualidade. O deputado, de sua lavra, deputado Vitor Sapienza, artigos publicados no Diário Oficial e em jornais de grande circulação, sites, portais. O assunto é a fuga de talentos, um deles. Eu digo isso porque o deputado é economista, foi presidente dessa Casa de Leis. E como economista, todos dizem, não existe almoço de graça, ou seja, quando é de graça, alguém está pagando essa conta. No caso das universidades públicas, isso é uma verdade. Se a gente for analisar um pouco mais profundamente as universidades, sem dúvida alguma, a USP representou e representa um marco. Depois dela nós tivemos a Unicamp, a Unesp. Sim. E a gente sente que, ao passar dos anos, a USP está perdendo aquele peso, aquela importância que ela tem. E agora, chegando aos 80 anos, hein? 1934, 2014, 80 anos. 80 anos. A gente sente o seguinte, caro Jorge, que o ensino necessita de novas técnicas, de pesquisas, de estrutura. E os recursos públicos são insuficientes para tudo isso. E você tem acompanhado vários debates sobre orçamento e você sabe a tônica minha quando, principalmente, a bancada de oposição focaliza que São Paulo é um estado muito rico. Sim. Eu sempre retruco. Rico também em problemas, porque, sem dúvida alguma, é um estado rico em recursos e rico em problemas. Muito bem. O que a gente sente é o seguinte, que dia a dia há necessidade cada vez mais de recursos. Sim. Há novas técnicas, há necessidade de se pagar melhor os professores, porém os recursos são limitados. E essa é a razão principal de uma tônica minha no sentido de fazer com que quem pode pague o ensino superior, que hoje no Brasil todo público é gratuito. No próprio Estados Unidos, que em alguns momentos é modelo, na Inglaterra, que também é modelo, o ensino superior não existe ensino gratuito. Aquilo que você disse no início, não existe almoço gratuito. Essa é uma das razões que muitas vezes eu critico uma parte da política da presidenta Dilma. Nós estamos adiando prestação de conta, pagamento de conta para gerações futuras. A conta está em aberto e alguém vai ter que pagar. E essa conta alguém vai pagar. Me preocupei muito, eu sei que é paralela essa conversa, quando os jornais de ontem e anteontem fizeram uma publicação, uma projeção das empresas que mais perderam peso no ranking mundial. Sim. Nós temos 4. E de peso, nós temos a Vale, tem uma Petrobras, o Banco do Brasil e, por incrível, o Bradesco. Coisa que não deveria acontecer. Aquilo, você foi muito feliz, não existe almoço gratuito. Nós estamos partindo por uma linha de desenvolver a economia através de consumo. A nossa produtividade é zero. Muito baixa. Nós estamos com uma produtividade zero e o que está segurando um pouco não muito esse país. Você correu o interior todo comigo, nós demos a oportunidade de viajarmos juntos, de debater, ainda é a nossa agricultura. Porque quando a gente leva as coisas a sério, a gente consegue fazer coisas sérias. Quando a gente brinca com economia não se brinca. Com economia não se brinca e, principalmente, não se brinca com uma coisa que você vai focalizar comigo, educação. A gente analisar, eu estava vendo, e você deve ter visto também, nesses dias, a greve dos garis no Rio de Janeiro. Se o pessoal tivesse um pouquinho mais de educação,
Porque não é que lá só é lixo normal, é lixo em decorrência do descaso do brasileiro. Eu também sou brasileiro. O brasileiro não pensa no coletivo, ele pensa nele. E hoje tem um artigo, me parece, na Folha, no Estado, de um jornalista que foi fazer um piquenique, não sei se você acompanhou, nos Estados Unidos. Ele disse assim, terminado o piquenique, cada um recolhe o seu lixo, põe numa sacolinha e vai colocar na central de lixo. Ou seja, nós não temos consciência ainda do lixo nosso. Sim. O lixo está lá, secretário. Depois você coloca do lugar que se vira, o lugar que se vira. Deputado, quando o senhor fala da questão da educação e como titular da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, é recorrente pedido de mais recursos, mais verbas. Este ano, o Estado de São Paulo está realizando um orçamento de 189 bilhões. Para a educação, mais de 30%. É possível aumentar os recursos da educação, e eu digo isso, as universidades públicas estaduais já ficam garantidos, carimbados, recursos da ordem de quase 10%, 9,57%. As receitas são crescentes ano após ano. É um sorvedouro, não tem... Quanto mais aumenta a arrecadação, mais aumenta o volume de dinheiro para as universidades. Mesmo assim, o volume é insuficiente. Deputado, o que o senhor me diz? Eu tenho acompanhado as entrevistas com o reitor da USP, sim, e que ele alega, e foi reforçado pela posição também da Unesp e da Unicamp, que o que eles recebem praticamente só basta para pagar a folha. Chegou no 100%, pelo menos. O reitor anterior disse, inclusive nesta Casa de Leis, na Comissão de Educação, que chegamos a 100%, ou seja, todo o volume que entra é para pagar o funcionalismo e o custeio. Não sobra nada para investimento. E você acompanhou o pessoal naquelas audiências, já um movimentozinho para passar a porcentagem para 11%, 12%, como se dinheiro brotasse no quintal da casa. Não brota. Eu entendo que, afora, a capacitação profissional para administrar, muitas vezes, Jorge, eu não sei, não é só o fato de ter estudado economia, ter estudado contabilidade, a própria vida me ensinou. Está ensinando, né, deputado? Que se você não souber administrar, você pode ser top de linha em medicina, mas nós temos a mania de... Nós fazemos o seguinte... A pessoa é um exímio operador, um médico operador. Nós estamos falando em reitor da universidade. Peraí. Pesquisador de mão cheia vira reitor, ele não é administrador de empresa. Não é administrador. Eu tive analisando, você sabe que nós fizemos uma emenda à Constituição que foi aprovada, que traz à Assembleia os reitores para explicar o que é que eles fazem com os recursos. Sim. Aliás... muita sabedoria, sapiência, com perdão da palavra, deputado, o trocadilho, mas assim, chamá-los para abrir a caixa preta, como o senhor ouviu muito nas audiências públicas. Quando eu falei para o primeiro a caixa preta, o reitor de uma das universidades, não vou dizer qual, se sentiu ofendido. Eu falei, espera um pouquinho só. O senhor não pode se sentir ofendido, porque até então a Assembleia Legislativa não sabe, ou não sabia o que vocês fazem com o recurso. A gente começa agora a entender o que está sendo feito. A minha surpresa, eu não sei se em decorrência dessa iniciativa, duas das universidades tiveram as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas. Por quê? Porque até então, na minha maneira de ver, todos temiam as universidades públicas, todos, porque o pessoal sabe fazer uma greve, sabe fazer um movimento, sabe vender peixe. Articula melhor. Agora não, agora começa a vir a realidade. Sim. Jorge, a Unesp, ela tem faculdades em mais de 50 ou 60 campi. Muito bem. A Secretaria da Fazenda, ela cobre o estado todo. Ela divide. E a Unesp só tem um reitor. É humanamente impossível um só tomar conta disso. Há que necessidade de a gente colocar uma administração profissional técnica. Porque, de repente, algumas coisas são compradas sem concorrência. Eu não estou falando desse Pedro Paulo. Sim. Existem, muitas vezes,
duplicidade de despesas. E tudo isso o Tribunal de Contas agora começa a ver com um certo rigor, que a Assembleia também vai cobrar dos reitores, e o reitor vai começar também a tomar um pouco mais de consciência do tipo de administração que ele vai aplicar. A minha intenção é a seguinte, Jorge, a gente sabe bem que a proporção entre o que é investido no ensino básico com o que é investido nas universidades é crime. O senhor fala do retorno, não é? O retorno. Perfeito. Não, eu vou chegar no retorno. Praticamente para 380 mil alunos, que deve ser a média de pessoal que cursa universidades, a gente investe quase 12 bilhões. E, se não me engano, deve dar quase 30 bilhões o que nós investimos para 7 ou 8 milhões de alunos. É uma desproporção grande. E depois outra coisa. O filho do rico, o filho da classe média, ele tem condições de cursar cursinhos paralelos, as melhores escolas pagas. Quando chega para fazer um vestibular, ele vai levar vantagem. Aí é covardia, né? Para o aluno que sai do ensino médio. Perfeitamente. Regular. Sai do ensino médio, muitas vezes sai de colégios em que não há frequência total do professor. E ocorre o seguinte, é muito simples. Vamos dar uma olhadinha nos meses de janeiro nas universidades e vamos ver a quantidade de alunos novos que chegam com seus carrinhos e alguns até com motorista particular. Então nós custeamos todo esse pessoal em detrimento daquele outro que teria, se fosse dado a mesma condição, de ingressar na faculdade. Só na USP são pelo menos 10 mil novos alunos a cada ano no vestibular da FUVEST, deputado. Não é pouca coisa, hein? 10 mil é uma cidade, hein? Só que... Vamos levantar. Você chega a triste... Quem pode pagar, senhor quer dizer? Você chega a triste realidade que mais ou menos entre 80% e 85% do pessoal teria condições de pagar. Se não pode pagar agora, vamos assinar umas promissórias. Mas, deputado, pense assim... Isso é um compromisso de lá adiante. Eu retribuo com trabalho, eu retribuo com serviço, mas tem que ser retribuído, porque não é justo todos pagarem o benefício de uns poucos. Deputado, mas quem, por exemplo, cursa medicina, um curso de 6 anos, ele faz pelo menos 2 anos de residência médica, ele já está pagando com suor, com o trabalho dele, ele fica internado numa unidade ali, trabalhando em escala. Seria o caso de outras profissões, por exemplo, um advogado que sai das arcadas da São Francisco também advogar, seja numa defensoria, ou seja, firmar convênios e pagar pelo estudo, que é caro, numa universidade como a USP, a Unicamp, a Unesp, ou seja, de alguma maneira, retribuir para o Estado o que a sociedade deu para ele? O exemplo que você deu de medicina, na medicina sim, mas na Faculdade de Direito não, eu acho que ele tinha que pagar. Porque o Brasil dá jeitinho, eu quero evitar jeitinho. Pagar é pagar mesmo. Pagar é pagar mesmo, porque você pode até carimbar esse dinheiro. O dinheiro que for recebido em decorrência de ter cursado no passado será destinado para pesquisa, só pesquisa. Sim. Porque se a gente pegar e fazer o que nós gastamos e a seriedade que a gente dedica à pesquisa no setor agrícola, nós melhoramos a nossa produtividade. Porque no setor agrícola não tem para ninguém. A gente vai, enfrenta o cerrado, a gente vai ter uma produção grande de cana-de-açúcar, de soja. Quer dizer, não tem, a gente sabe fazer. Vamos fazer o mesmo tipo na área industrial, nós vamos ter melhores soluções. Mas, deputado, essas soluções dependem de investimentos em pesquisa. O senhor falou da área da agricultura, excelência. A agricultura brasileira é reconhecida mundialmente, é o celeiro do mundo. Mas temos aqui sol, temos muita terra, água, mas temos uma Embrapa também. Tem muito cérebro.